vir aqui, até mesmo por causa da família do irmão Ferreira, né? Não foi por causa do Pedro, não, né? E aí nós estamos aqui participando para conhecer a igreja, aí ter um pouquinho mais de conhecimento dos irmãos e conhecer também pessoalmente o reverendo Roger. É um prazer conhecer o irmão, a família, e é uma alegria muito grande poder compartilhar, né, desse momento do dia do Senhor com os irmãos. Bom, que o Pedro está com boas intenções, né? E o João Marcos, que é o meu caçula. Deus só nos deu esses dois por motivos da providência. E tem a minha sogra querida, que eu estou tentando convencê-la a morar com a gente, mas ela ainda está um pouquinho resistente, né? Mas uma hora vai chegar a hora. Irmãos, vamos orar para darmos início à nossa aula. A nossa aula pode ser interativa, então alguma coisa que eu falar, não ficar claro, porque às vezes para mim o assunto é muito familiar, é muito tranquilo, mas o irmão fala, o que significa esse termo? O que significa essa palavra? O que significa esse conceito? E aí a gente para e tenta dar uma desmiuçada para poder tornar cada vez mais claro, né? Vamos orar então para dar início à nossa aula. Deus amado, nós agradecemos o teu cuidado, nós louvamos o Senhor por este dia que lhe pertence. Temos a alegria, ó Deus, de nos reunirmos com o teu povo para aprendermos, para estudarmos os assuntos do Senhor, os negócios do Senhor, da administração da casa do Senhor, para que a tua casa, ó Deus, seja preservada no temor, na santidade e no louvor do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, para que em tudo possamos glorificar o Senhor, aprendendo, entendendo, praticando, e assim, ó Deus, passando adiante aquilo que de ti recebemos. É no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Está ficando vermelho, acho que deve ser a bateria, não? Não, acho que ele tá dando alguns problemas elétricos, né? Vamos pegar um. Bom, vamos lá. Dentro do assunto que nós vamos abordar hoje, será sobre a confessionalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é um assunto que ele é de suma importância, porque ele tem a ver com a nossa identidade presbiteriana, a nossa identidade reformada. Esse é um assunto que tem sido levantado, eu tenho sido um dos propagadores, defensores desse assunto dentro da IPB. Ainda é um assunto que, embora deveria ser extremamente conhecido, entendido dentro da IPB, mas por algum motivo histórico, que nós não vamos trabalhar esse assunto hoje, senão poderíamos estudar sobre a história da confessionalidade dentro da IPB, por que a igreja presbiteriana não é tão reformada, tão confessional como ela o é, por que ela não é na prática, como ela o é nos seus documentos. Se você pegar, por exemplo, a Constituição da IPB, se você pegar as resoluções do Supremo Concílio, se você pegar os livros, a literatura que é publicada pela editora Cultura Cristã, a nossa igreja, ela é uma igreja confessional. Isso ninguém tem como negar. Então, documentalmente falando, é incontestável que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é confessional, ela adota confissões, catecismos. O grande detalhe é que a maioria esmagadora dos membros da nossa denominação, e talvez até muitos presbíteros e pastores, e aqui eu estou falando talvez, é bem generoso, porque eu conheço muita gente que não conhece, não sabe o que é isso, não sabe o que fazer da nossa confessionalidade e não sabe como praticar. Pega lá e nós temos uma confissão, nós temos um catecismo, mas não sabe como usar, não sabe como que isso é útil e qual a necessidade da igreja. E aí, por vezes, a gente vê algumas igrejas presbiterianas, não vou citar nome de nenhuma, tendo uns negócios esquisitos, né? A gente fala assim, mas em tal igreja, a igreja não é a mesma? Os documentos não são os mesmos? A doutrina não é a mesma? Por que nessa igreja é assim, naquela igreja é assado? Por que nessa igreja tem dança e naquela outra tem coreografia? Por que nessa não tem e naquela outra tem até bloco de carnaval? Aí a gente fica assim, tem alguma coisa errada.
Ou nós estamos errados ou alguém está errado. Não tem como ser coisas distintas, autoexcludentes, conflitantes e todo mundo está certo. Alguma coisa está errada. E aí nós precisamos entender esse aspecto da nossa doutrina, né? O tema da nossa palestra ela é sobre confissão e vida, a necessidade da confessionalidade para a igreja. Bom, por que eu trabalho a questão de confissão e vida? Por uma questão muito simples. Confessionalidade não é só documento, tá? Porque se você pegar, eu esqueci de trazer, eu separei, botei em cima da minha mesa, na hora de sair, sabe, meio rápido lá de casa, embora em tempo rápido chegar aqui, mas esqueci os padrões de fé. Tem, a Editora Cultura Cristã publicou a edição separada, 3 volumes, né? E tem a edição, aquela edição de bolso, os irmãos têm aqui também, né? Aquela edição de bolso pequenininha assim, os 3 volumes num só, letrinha número 8, para quem tem problema de estigmatismo, é um sofrimento ler aquilo ali, mas com muita força e um óculos atualizado dá para ler, né? E aí você tem esses documentos, mas a gente tem que lembrar que confessionalidade ou conjunto das doutrinas da igreja não é apenas algo documental, não é só papel, isso tem a ver com a vida. E nós veremos na nossa palestra, nossa aula nessa manhã, o que isso tem a ver com a vida, como que isso produz vida, né? Então vamos lá. Como eu falei, documentalmente a igreja presbiteriana, ela declara-se confessional. Se você pegar a CIPB, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o nosso principal documento legal, constitucional, jurídico, ele já no primeiro artigo, ele traz a definição da natureza, governo e fins da igreja. Então, essa primeira parte do parágrafo do artigo 1, ele traz a definição da natureza da igreja, ou seja, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E é curioso porque a Igreja Presbiteriana do Brasil se define primeiramente a partir do seu credo, a partir das suas convicções, a partir daquilo que nós cremos. Antes ela dizer assim, olha, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja governada por presbíteros, o que estaria correto? Mas aí seria definir e iniciar a definição a partir do governo, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja tradicional, aí seria definir a partir de uma questão histórica. Mas, curiosamente, os nossos juristas, lá na década de 40, não sei se os irmãos sabem, mas essa CIPB que nós temos, ela é de 1950, né, que foi uma assembleia, obrigado, meu irmão, obrigado, né? Foi uma assembleia constituinte de 1950, alguém sabe, porventura, em qual cidade foi aprovado a Constituição da IPB? Valendo um livro. Se alguém acertar, eu dou um livro de presente. Só não estou com ele aqui agora, mas aí eu mando pelo Pedro. Ou pelo presbítero Ferreira, né? Alguém sabe em qual cidade foi aprovada a Constituição da IPB? Não. Alto Jequitibá, que no interior de Minas, né? Então, foi lá que foi. Então, assim, os mineiros têm uma grande contribuição na aprovação, né, da nossa Constituição da IPB. E esse documento, no artigo 1, só lembrando, como todo documento jurídico, os primeiros artigos eles são chamados como? Artigos pétreos, ou seja, eles são basilares para todos os demais artigos que virão posteriores. A partir deles, eles são fundamentos, os artigos iniciais são os fundamentos para todos os demais artigos e capítulos posteriores. Então, a nossa CIPB, ela segue o mesmo padrão, tá? E aí, no artigo 1º, diz assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais, que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamentos, e como sistema expositivo da doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve, que são esses documentos aqui. Então, nós estaremos tratando especificamente sobre este assunto. Por que e como que esses documentos devem ser usados proveitosamente? Eu, como indivíduo,
eu no meu ambiente familiar, eu na minha igreja local e eu nas minhas relações conciliares, porque a igreja presbiteriana ela é uma igreja federativa de igrejas. Então, igrejas locais federam-se ou criam vínculos pactuais, formam o presbitério. Presbitérios criam vínculos pactuais, formam sínodos. E todos os presbitérios federados formam a Igreja Presbiteriana do Brasil, que a cada 4 anos, ordinariamente, reúne-se para decisões do Supremo Conselho. Então, isso é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos regidos pela nossa Constituição, que é esse documento, nós somos regidos pelos nossos catecismos, nós somos regidos pelas Escrituras. Então, essas três fontes, elas têm que interagir harmonicamente. Qualquer doutrina, qualquer decisão, qualquer procedimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus concílios, quer o Conselho Local, Presbitério, Sínodo ou Supremo Conselho, que tome decisão contrária, excludente ou contraditória a qualquer documento da Igreja, contra a Escritura, contra a Constituição ou contra a confessionalidade, é decisão nula de direito, ou seja, não tem efeito. Você pode recorrer e você pode pedir a revisão de matéria, a revisão de conteúdo e pode ser anulado, tá? Por exemplo, dá um exemplo aqui, 2014, o pessoal que é mais antigo aí de igreja presbiteriana, né, deve lembrar que em 2014 foi tomada a decisão do Supremo Conselho de aprovar unção com óleo. Lembra desse negócio aí? 2014. Tem um rebu, tal, o pessoal falou, como assim? A Igreja Presbiteriana do Brasil agora aprovou que pastores possam sair ungindo, né, betumando, né? Até na época o pessoal, eu estive na reunião do Supremo Conselho, e naquele ano eu fui eleito 4º secretário do Supremo Conselho, né? E aí quando eu voltei, eu pastoreava a primeira igreja de Porto Velho, quando eu voltei o pessoal da igreja veio brincar comigo, falei, ei pastor, você vai ou não vai ungir os membros agora? Eu falei assim, só se for com óleo quente acima de 50 graus. Aí eu unjo, porque aí, né, já uni o fogo do Espírito com óleo, vê se o cara está precisando mesmo, já bota 1 litro na testa dele, 50, se cura ou manda para o céu, né? E aí nós nos organizamos, vários pastores no Brasil se organizaram, recorreram, mostraram que a decisão era contraditória à nossa doutrina, não se baseava numa correta interpretação de Tiago, capítulo 5, e o assunto foi revisto e derrubado em 2018. Então, observe, qualquer decisão que vá contra o ensino claro das Escrituras, qualquer decisão que vá contra a nossa confessionalidade, qualquer decisão que vá contra a Constituição da Igreja, é nulo de direito. Então, ele pode ser revisado e derrubado, ou revisado e melhorado, depende, ou revisado e reafirmado, se caso houver fundamentação. Bom, vamos andar um pouquinho mais. O que a Bíblia fala sobre confessionalidade? Confessionalidade, irmãos, não é um negócio que alguém fala assim, vamos escrever um documento para poder, de forma prática, mostrar para as pessoas o que nós cremos. Se este fosse o motivo, ainda seria muito útil, né? Porque toda instituição, ela tem uma declaração de identidade. Você vai numa loja, você vai num departamento público, você vai em qualquer instituição, tem lá, missão, objetivo, né? Está lá, qual que é a missão daquele grupo? Então, isso é declarado, isso é qualquer fortalecimento, qualquer bom funcionamento de qualquer instituição, ela precisa saber o que ela é, qual é a sua proposta e quais são os seus objetivos. Isso não é diferente que a igreja. Na verdade, o mundo aprende com a igreja, porque Deus define o que é a igreja, Deus estabelece o que é a igreja, para que serve a igreja, quais são as prerrogativas, as tarefas da igreja e qual é o objetivo da igreja. E aí nós acabamos ensinando para o mundo como que qualquer instituição, qual é a instituição mais antiga do mundo? Contínua, ininterrupta. É claro que tivemos na história da igreja um momento de impureza, mas a instituição mais antiga no mundo, em continuidade ininterrupta, é a igreja. É a igreja. Então, antes que alguém fale, os judeus, não, os judeus eles existem enquanto povo, etnia.
O grupo étnico judeu mantém a sua religião. Mas aí é povo, estou falando em termos de instituição. Né? A igreja. Antes que alguém fale, mas o Islã surgiu no século VI depois de Cristo, 600 anos depois da gente. Então nós, como igreja, ainda somos a instituição mais antiga. Por quê? Porque nós sabemos o que cremos, nós sabemos o que somos, e nós sabemos para que existimos e qual o objetivo da igreja, que é glorificar a Deus, proclamar o Evangelho e viver a comunhão no amor de Cristo Jesus. Então isso é muito claro. Paulo, em Romanos 10, do verso 8 a 10, diz assim: porém que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? Alguém pode falar assim, a Bíblia. Sim, ele está falando da Bíblia. Mas Paulo está falando da Bíblia no aspecto de declaração de fé. Tanto que ele mesmo define o que é esta palavra. Ele diz, isto é a palavra da fé que pregamos. Então ele está, embora o que pregamos é a Escritura, é a Bíblia, mas ele está se referindo mais especificamente àquilo que nós declaramos, aquilo que nós cremos, aquilo que primeiramente habita o nosso coração, consolida-se na nossa convicção e torna-se público e conhecido pela nossa declaração confessional. Né? Então Paulo ele diz aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E Paulo está aqui fazendo eco ao Senhor Jesus, que diz, se no teu coração creres e com a tua boca confessares, né? E ele continua dizendo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então observe, confessionalidade gera vida, por isso que é vida e confessionalidade. Quando eu creio, quando eu entendo, quando eu consolido uma doutrina no meu coração, pelo fato dela estar biblicamente consolidada, ou da Bíblia ser extraída, essa não é apenas uma declaração de religião, isso de fato é aquilo que em mim produz vida, é aquilo que é vida, porque dizer que Jesus é Senhor, dizer que Jesus, Ele é Deus, dizer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Paulo lá em 1 Coríntios 15, se não me engano, no verso 19, diz assim, se nós não cremos na ressurreição, e cremos que a vida se limita a este aqui, nós somos os mais infelizes do mundo. Quer dizer, então quando nós dizemos, eu creio em Cristo Jesus, e creio que Ele ressuscitou, nós estamos fazendo uma declaração, uma confissão de fé, e é isso que Paulo diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Então a confessionalidade é algo bíblica, não foi a igreja reformada, presbiteriana, no século XVI que inventou esse negócio, isso vem de longa data. Então olha só como que surgem os credos e as confissões da igreja, né? Na história da igreja, você tem algo que antecede um pouquinho mais. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui, falando de história da igreja. Quando é que surgiu a igreja? Essa é uma perguntinha capciosa. Quando é que surgiu a igreja? Onde? No Éden. Por que foi no Éden? O que é a igreja? São os eleitos de Deus que são salvos pela graça em Cristo Jesus. Ué, mas espera aí, Adão e Eva foram salvos pela graça em Cristo Jesus? Porque essa é uma definição de igreja. A resposta é sim. Por que eles foram salvos pela graça em Cristo Jesus? Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Esconderam, fugiram de Deus, certo? Ao esconder, o que eles fizeram para poder cobrir a nudez? Porque eles perceberam que estavam nus. Eles se cobriram com uma folha lá, de figueira lá, uma folha lá, né? Se for a figueira que tem em Rondônia, ela dá quase que fazer um casaco. Já conhece figueira, não? Não, depois a gente procura na internet, não faz isso agora não. E aí, esse camarada lá no jardim escondeu, mas ele proveu para si mesmo, pelas suas obras, a cobertura da sua vergonha. Deus vai ao encontro com ele, e detalhe, qual pessoa da Trindade vai ao encontro de Adão? O próprio Senhor Jesus, porque ele é o revelador do Pai, na antiga
e na nova aliança. Jesus, que na viração do dia ia conversar com os nossos primeiros pais, agora, naquele mesmo momento, vai atrás de Adão e diz: Adão, onde estás? E Adão se esconde. E aí Adão vem com aquela conversa: a mulher que tu me deste, o fruto que o Senhor colocou aqui no jardim, que ela me deu. E aí Deus dá uma dura nele. Primeiro repreende Adão, depois Eva e a serpente. E lá no verso 15, Deus faz uma promessa aos nossos primeiros pais, dizendo o quê? Nascerá, você Eva não, o nome dela não era Eva ainda, né? A mulher, como é que era o nome dela mesmo? Varoa. Por que Adão chamava ela de varoa? Vamos matar o feminismo das irmãs agora. Por que ela é chamada de varoa? Porque da costela do varão de Adão ela foi tirada. Varoa literalmente significa, minhas irmãs, a versão do homem. Tá? A versão do homem. As irmãs têm um homem espiritual sendo modelado, transformado dentro de vocês, que é Cristo. Pedro fala isso lá no primeira epístola de Pedro, capítulo 3, se eu não me falha a memória, verso 3 ou 4. Depois dá uma olhadinha. Mas vamos voltar aqui. Aí, Deus pega o nosso Senhor, o Filho de Deus, antes da encarnação, ele aparecendo aos nossos primeiros pais, fala assim para ela, ele fala de si mesmo, ele faz uma promessa para ela, você vai engravidar de um descendente, mas esse descendente que será o seu Redentor, ele será morto, porque a ideia de ser picado no calcanhar, a ideia de ser picado por uma víbora peçonhenta mortalmente. Hoje a gente fala assim, o fulano morreu de picada de cobra. A gente já pergunta assim, mas ele não teve o soro antiofídico? Não é? Mas a gente sabe que até alguns anos atrás, décadas atrás, em que o acesso ao soro era difícil, a gente sabia, picou, morreu. É 2, 3 horas, 6 horas, o indivíduo morre mesmo, dependendo da cobra, né? Tem cobra que é tão venenosa, que pica o cara, ela já tem que sair de perto, porque senão o cara já cai morto em cima dela, né? Por exemplo, na África tem a mamba negra, aqui no Brasil a gente tem a urutu-cruzeiro, a cascavel, tem a pico de jaca, essas são, a peçonha dela, o veneno delas é muito mais forte do que a da jararaca, por exemplo, que mata, mas que dá tempo do camarada recorrer, né? Bom, o grande detalhe é que ele disse, e ele vai morrer. Adão e a sua esposa creram nessa palavra? Creram ou não? Por que eles creram? Qual é a evidência, a prova que nós temos na Escritura que eles creram? No verso 20, o que Adão fala para a mulher dele? Ele liderando a sua casa, ele volta a liderar a casa, porque na tentação o que acontece? Ele se omite, ele se cala e a mulher lidera. E ela negocia com a serpente. E aí cai o casal. Deus vem e trata primeiro com Adão, depois com a Eva e amaldiçoa a serpente. Quer dizer, amaldiçoa os três, né? A humanidade nos três. Só que Deus faz uma promessa para Adão e para sua esposa. Diz que ela vai ser mãe. No verso 20, como é que Adão chama sua esposa? Seu nome será Eva. O que é Eva em hebraico? Mãe. Então, o que Adão faz ali após a promessa, após receber a promessa de Deus? O seu nome será mãe. O seu nome será mãe. O que ele estava fazendo com isso? Ele estava crendo na promessa e ele estava confessando. E a ponto de dizer, você não vai chamar mais varoa, a sua referência não será eu, você não será a minha versão, a varoa do varão, mas você será a mãe que o Senhor prometeu que você será, porque o nosso filho será o nosso Redentor. Nós cremos nisso. Confissão de fé. Isso é uma confissão de fé, né? Então, observe. No Antigo Testamento você tem vários momentos, eu não vou ler os textos, irmãos. Pastor, depois você pode passar no grupo de WhatsApp da igreja, acho que deve ter, né? Depois do grupo de WhatsApp, acho que é difícil uma igreja que não tenha mais.
Mas aí você pode passar, e eu peço aos irmãos que, encarecidamente, como bons presbiterianos bereanos, examinem esses textos, leiam eles, use sua tarde, antes do culto, à noite, para que você possa separar um tempo e dizer, eu vou dar uma olhada na aula de manhã, vou fazer uma revisão, textos bíblicos, eu vou lê-los para que possa conferir se de fato o que o pastor Everton disse está nas Escrituras. Mas temos esses textos que tratam de vários aspectos de confissão na Escritura. Além dos próprios textos que Deus ele nos dá, né? Talvez um dos mais conhecidos seja lá o do capítulo 6, verso 4. O que está lá? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Verso 5, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E essas palavras, verso 6, estarão guardadas no teu coração, e a elas inculcarás no teu filho, ao andar, ao levantar, ao sentar e ao deitar. E aí vai. Isso é chamado, dentro da tradição judaica, embora é Bíblia, mas está dentro da tradição judaica, isso é chamado de Shema. A palavra Shema significa ouve, ouvir, do verbo chamar, né, de onde vem Shamuel, o chamado de Deus, né? Então, ouve, porque isso é uma declaração de fé. Tem um filme, nós assistimos um tempo atrás, da Segunda Guerra Mundial, e um grupo de judeus fugindo, né, dos alemães, isso na Europa, lá do leste, oriental, foi quando, o lado em que os soviéticos, né, os russos invadiram, e esse grupo de judeus estavam fugindo dos alemães, e só que o frio estava tão grande, estava nevando, que eles tiveram que pegar casacos. Casaco de quem? Dos soldados alemães. E era um perigo, porque observe, eles estavam num território em que os russos estavam invadindo, eles estavam com muito frio, os russos não tinham chegado na cidade em que eles estavam, as únicas capas, sobretudo, blusas que tinham, eram dos oficiais, dos soldados alemães, que tinham morrido, então eles vão lá, despem esses homens e vestem a roupa deles, só que eles estavam agora uniformizados como soldados alemães. Olha o perigo, né? Se pega os aliados do Ocidente ou os russos, quer dizer, tinham duas frentes inimigas dos alemães. Embora eles estivessem desarmados, os caras podem chegar e atirando neles. E aí, quando eles encontram com um agrupamento de soldados russos, os soldados russos falam assim, aí eles começam a gritar, nós não somos alemães, nós não somos alemães, nós não somos soldados. E aí um russo, que era judeu, que estava naquele agrupamento, olhou para ele e falou assim, você é judeu? Porque se ele fosse judeu, certamente ele não era nazista e não era, de modo nenhum, seria um soldado alemão, né? Você é judeu? E aí eram 3 ou 4 rapazes, eles falaram assim, nós somos judeus. E aí o soldado russo, que era judeu, né? Ele perguntou assim, declara o Shema. Se você é judeu, você sabe o Shema. E aí ele começou então a declarar o Shema em hebraico. Aí o soldado falou assim, ele é judeu. Não morreu porque ele sabia a confissão de fé do seu povo, né? Se você tiver que provar que você é presbiteriano, além da primeira pergunta do breve catecismo, você sabe a segunda, pelo menos? Porque a primeira a gente sabe, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar. A segunda, aí fica cri, 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 daquele silêncio. Qual é a regra ou o dever que Deus deu a todo homem? Qual é a regra? Pode falar, senhor Adriel? Eu estou chutando porque o senhor é a cara do outro lá da nossa igreja lá, da sexta lá. Qual é a regra, irmão Adriel? Você sabe a segunda pergunta? Tá. A regra dada por Deus é a Escritura Sagrada. Segunda pergunta, breve catecismo. Então, nós precisamos aprender, né, essas coisas. Vamos lá. Além da ordem dada por Deus de declarar a fé dele, nós temos vários textos, também foram feitas declarações de batismo do primeiro século. Quer ver um exemplo disso? Lembra lá quando Eunuco encontrou com o diácono Filipe? E eles estavam então indo na estrada da região da faixa de Gaza, e de repente ele disse, olha, eis ali a água, o que me impede de ser batizado? E aí o que Filipe perguntou para ele?
Nada te impede, desde que você creia que Jesus é o Senhor. Ele disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Ele fez uma declaração de fé. Essa declaração de fé, ela vai sendo elaborada, aumentada, aperfeiçoada, a ponto de se tornar, futuramente, o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e aí vai. Então você tem essas declarações, elas foram sendo agrupadas, articuladas e formuladas em credos, de modo que o batismo era feito mediante essas declarações. Hoje nós temos perguntas que são feitas, né? Vamos lá. David Hall, ele escreveu um livro chamado, um artigo, né? Um capítulo chamado Presbiterianos do Sul, é uma virtude, o artigo dele chama-se, é uma virtude a frouxidão confessional, e ele está fazendo aqui uma crítica nesse artigo, porque é o seguinte, é importante, algumas pessoas, não é importante a gente conhecer a nossa doutrina, o que importa é a gente falar de Jesus, o que importa é a gente orar, o que importa é a gente ser crente. Não, que se você perder a importância dessas coisas aí, você não já é nada, né? Mas que é importante a nossa confessionalidade, eu sou crente. Você é crente de onde? Crente até o diabo né? Tiago capítulo 2 diz isso. Então assim, você é crente no quê? Em Cristo Jesus. Mas você é crente, é salvo pela graça ou pelas obras? Se você falar porque é que pela graça, você está num grupo. Se falar que é pelas obras, você está em outro. Eu sou salvo pela graça. Você é salvo pela graça, isso depende de você ou não? Se você falar que sim, você é arminiano. Se você falar que não, você é calvinista. Mas você é salvo pela graça, e essa graça ela é soberana ou ela é cooperativa? Aí você torna ou luterano ou presbiteriano. E aí vai. Então, não adianta. O que nós cremos define o que nós somos. Então, David Hall ele vai trabalhar esse assunto nesse capítulo do livro, que é um livro organizado pelo Joseph Piper Jr. Ele diz o seguinte: a prática da subscrição confessional pelos reformadores, no século XVI, possuía os seguintes motivos: proclamação de fé, ou seja, creio em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Filho de Deus. Isso está na Escritura? Em vários lugares. Só que eu estou articulando e tornando mais resumida para poder declarar o que eu creio de forma mais objetiva, de forma mais articulada e clara. É instrução. Nós instruímos nossos filhos ao andar, ao levantar, ao deitar. Nós ensinamos eles a amar o Senhor Jesus. Nós ensinamos a eles que Jesus é Deus. Nós ensinamos que a igreja presbiteriana é governada pelos presbíteros. Nós ensinamos nossos filhos a honrar os presbíteros e diáconos da igreja. Nós ensinamos nossos filhos a amar a palavra de Deus, de que Deus tem um plano na vida deles estabelecido antes da fundação do mundo. Então, nós ensinamos, nós cremos. Quando nós somos atingidos, afetados por algum problema, nós oramos a Deus porque cremos na providência dEle. Deus é soberano, tudo está sob o controle de um Deus que tem determinado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Isso nos traz paz, né? Tem uma charge do Snoopy, né? Não sei se vocês sabem, mas o autor do Snoopy, conhece o Snoopy, né, gente? Isso aqui é cultura teológica de alta profundidade, né? Se você não sabe quem é o Snoopy, você tem que voltar para a classe catecúmenos, né? Então o Snoopy lá do Charlie Brown, a turma lá o Samuel Schutz, que foi o autor da turma do Snoopy, né? Ele tem uma charge, ele tem um livro, ele era cristão, evangélico. E ele tem um livro que foi publicado só de charges, desenhinhos, né, aqueles quadrinhos lá, do Snoopy, só com temas cristãos. E tem só que esse está em inglês, não está em português ainda, né? Alguém tinha que traduzir e publicar em português. E aí, tem lá o Charlie Brown, está na janela, com a Lucy, lembra da Lucy, né, que gostava dele, e ele fingia de bobo com ela. E aí, os dois estavam na janela e olhando a chuva. Aí a Lucy fala assim: olha, está chovendo muito, acho que vai dar um dilúvio. E aí o Charlie Brown responde assim: não vai ter dilúvio, porque Deus prometeu que nunca mais haveria dilúvio. Aí a Lucy responde, no próximo quadrinho, né? Como é bom, a boa doutrina nos traz tranquilidade.
Aí você fala assim, é uma charge simples? Mas é verdade. A boa doutrina nos traz sossego para a alma. Porque quando a gente crê corretamente no que Deus é, no que Ele faz, no que Ele nos promete, nós sabemos que a palavra de Deus é alimento, é saúde para os nossos ossos, né? A instrução, unidade, clareza, defesa das falsas acusações, porque alguém pode dizer assim, vocês presbiterianos creem em predestinação, então você não precisa evangelizar. Já ouviram essa? Você fala assim, meu querido, você não entendeu a doutrina da predestinação. É por causa dela que nós evangelizamos com a certeza de que teremos resultados. É por causa dela que nós somos incentivados a falar de Cristo, porque aquele em quem Deus quiser tocar e abrir o coração dele, Deus não vai ficar lá mendigando oportunidade para um pecador miserável que merece ir para o inferno. Deus vai derramar graça, e a graça dele vai abrir o coração dele e agir na alma dele com vida. E a partir do momento que Deus der vida, Deus também vai dar fé, e vai produzir arrependimento e vai atraí-lo para Cristo. É por isso que nós pregamos o Evangelho, né? Então essas falsas acusações, defesa e preservação da identidade e proclamação do Evangelho, bem como uma variedade de declarações públicas sobre vários assuntos civis. Então, quando nós relaxamos, quando nós abandonamos, quando nós somos negligentes com o que cremos, nós começamos a crer em coisas confusas. E aí você encontra gente que não deveria crer em muita coisa, crendo e defendendo dentro da igreja e causando desordem. O Dr. Heber Carlos Campos, pai do Heber Júnior, que é mais conhecido o filho dele, por causa das... O filho dele é mais de rede social, né? Grava vídeo, né? O pai não, o pai é mais reservado. Mas o Dr. Heber, ele diz num artigo chamado A Relevância dos Credos e Confissões, um artigo publicado em 97 na Fides Reformata, lá é a revista teológica do Andrew Jumper do Mackenzie. As igrejas reformadas sempre primaram pela elaboração de credos e confissões. É característica das mesmas serem confessionais. Com base nas afirmações confessionais das Escrituras, as igrejas reformadas, que somos nós, viram a necessidade de possuírem uma identidade teológica. Ou seja, nós não somos católicos romanos, nós não somos anabatistas, nós não somos místicos, nós somos uma igreja que procura extrair o seu credo, as suas convicções, a sua prática a partir das Escrituras. Tanto que nós temos elaborado uma frase que é muito conhecida: a única regra de fé e prática são as Escrituras. Então, as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, né? Vamos lá. Opa, já para lá. Uma distinção necessária. Esse aqui é um argumento que, às vezes, por não entender isso aqui, algumas pessoas falam assim: pastor, mas se a única regra de fé e prática é a Escritura, por que nós temos um outro livro, ou 3 documentos, que também são usados para doutrinar? E aí vem uma distinção que é necessária. Desde lá do século XVI, os reformadores já deixaram bem clara. Norma normans, ou, isso é uma expressão latina, a norma padronizadora ou a norma normatizadora é somente a Escritura, a única fonte e regra de fé e prática. Então, o que nós cremos precisa sair das Escrituras, precisa ser limitado pelas Escrituras e precisa ter fundamento nas Escrituras. Tá? Então, isso é a norma normatizadora, ou seja, o que faz com que nós cremos? No que cremos? A Escritura. Todavia, as confissões, credos e catecismos são a norma normata, ou seja, a norma, o padrão, ou a norma normatizada ou padronizada. O que isso significa? A partir do momento que nós temos uma declaração de fé extraída da Escritura, biblicamente extraída, padronizada, fundamentada nas Escrituras, nós cremos. Nós não cremos no livro em si, nós cremos no conteúdo que ele declara. Vamos lá, vou pegar aleatoriamente aqui. Vou pegar um assunto mais claro, que senão...
Por exemplo, capítulo 8 da Confissão de Fé sobre Cristo como mediador. Parágrafo 1º, capítulo 8, parágrafo 1º. Vamos ver se os irmãos concordam com isso aqui. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Está na Bíblia ou não isso aqui? Tá. Ah, mas está no único versículo? Não. Tanto é que a confissão de fé vai te dar aqui na parte de baixo, trocentos versículos para você ir lá e vai assim, deixa eu ver se está na Bíblia mesmo. Então, observe. Aí eu digo assim, eu concordo com isso aqui. Por quê? Saiu daqui. Então, é isso que nos une. Então, se eu perguntar para você assim, se eu desse uma folha para cada um e uma caneta, escreva sobre quem é Jesus. Você diz, Jesus é o meu Salvador, o amado da minha alma. Chegou perto dessa definição? Essa aqui é mais completa. Porque você teve 122 teólogos, pastores dedicados, lá no século XVI, na Assembleia de Westminster, dedicando de 1643 a 1649. Olha só o tempo que esses caras gastaram. Foram só esses 3 documentos? Não, tiveram outros documentos. Mas tratando, debatendo, levando para assembleias, voltando para a comissão, discutindo, refinando, aperfeiçoando, para que eles pudessem aprovar isso aqui. Irmãos, desde que isso foi aprovado em 1649, até hoje os presbiterianos no mundo têm adotado esses documentos. Revisa, discute, mas a gente roda e fala assim, é isso aqui. Tá? Então vamos lá. Então ficou claro isso aqui, se alguém fala assim, mas, bom, deixa eu fazer outra observação. Quando nós falamos que nós cremos só na Escritura, somente na Escritura, nós devemos evitar 2 erros. Existe uma expressão chamada biblicismo. Alguém sabe o que é biblicismo? Já ouviu essa expressão, não? Não. Biblicismo é assim, eu só creio se eu ver um versículo na Bíblia me afirmando isso. Até aí é seguro, né? Mas o só que é problema. Porque você não crê em somente o que está escrito na Bíblia. Vou mostrar para você isso aqui. Sola Escritura significa, vamos definir primeiro. Sola Escritura significa que todo ensino está na Escritura e pode, a partir da Escritura, por necessidade lógica, ser concluído como ensino da palavra de Deus. Somente a Escritura. Vou repetir. Somente a Escritura significa que todo ensino precisa ser extraído da Escritura ou lógica e necessariamente deduzido dela. Quer ver um exemplo disso? Nós cremos na Trindade, não cremos? Ok? Você já ouviu falar de pericorese? Palavrão, né? Pastor, mas o que é pericorese? É a relação intertrinitária das 3 pessoas, nos seus atributos, na sua divindade e no propósito das suas ações eternas. A gente vê isso na Escritura de forma clara. Você tem algum versículo que declara isso na Escritura? Não. Mas você tem a dedução a partir do que o que eu estava em ti, o que o Senhor fez em mim. Então você tem declarações do Pai no Filho, do Filho com o Pai e do Pai e o Filho no Espírito Santo. Esse assunto ele foi elaborado a partir das Escrituras e das deduções lógicas e necessárias no século III depois de Cristo. E hoje, se você nega a doutrina da pericorese, você nega parte da doutrina da Trindade. Se você nega a doutrina da Trindade, você vira o quê? Um herege, não é? Você deixa de ser cristão. Mas observe, não existe um versículo específico. Deixa eu pegar um negócio mais fácil. Os nossos irmãos credo-batistas, especialmente os batistas, né? O que eles falam de batismo infantil? Eu sou contra o batismo infantil, por quê? Alguém sabe aí o motivo?
porque não tem um versículo na Bíblia que prova batismo infantil. Já viram isso aí, né? Ah, tem lá no... Eu não vi assim, e foi lá e batizou o bebê. Ou, é para batizar bebê. Verdade. Você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento, honestamente falando, em nenhum lugar do Novo Testamento, sendo declarado explicitamente o batismo de bebês. Ah, então vamos parar de batizar bebê agora, pastor? Não. Por quê? Porque nós temos uma estrutura maior nas Escrituras que fala do batismo de famílias, que fala da aliança dos filhos, que fala que o batismo substituiu, o batismo como sinal da nova aliança, do novo pacto, substituiu o sinal do antigo pacto, que era o qual? A circuncisão, em que os homens, os meninos eram circuncidados a partir do 8º dia de nascido. Bem melhor ser batizado, não é? Então a gente está na nova aliança. Então você tem inferências também lá de Atos 16, em que Lídia creu. O texto diz que foi ela que creu, mas foi batizado ela e toda sua casa. E além dos testemunhos históricos, arqueológicos, pintura e etc., do 1º século, 2º século, de batismo de criança. Quer dizer, então, se a igreja primitiva não batizava criança, então teve lá um espírito de porco que foi lá e pintou e desenhou a pintura de um batismo infantil para fazer piada, né? Então, não faz sentido um negócio desse. Tá, então vamos lá. Vamos usar esse critério. Qual é o critério? Se não tiver um versículo da Bíblia, não pode, né? Isso é biblicismo. Me fala de um versículo da Bíblia que menciona ou que ordena, no Novo Testamento, mulher participar da ceia. Vamos lá, minhas irmãs. Se defendam. Né? Na noite que o Senhor Jesus foi traído, quem é que estava com ele? Os 12. Certo? Cuidado aí, gente. Eu estou construindo uma lógica aqui, mas concluir ela, você vira um herege, viu? Cuidado, senão você vai ser disciplinado no conselho depois. Vamos lá. Na noite que Jesus foi traído, quem estava com ele? Os 12. Inclusive Judas, o traidor. Mas nenhuma das discípulas de Jesus estava lá para participar da ceia. No Novo Testamento você tem algum versículo que diz assim, e lá foi a mulher e tomou ceia. Ou tinha mulher... Ah não, pastor, mas é óbvio que lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala à igreja de Corinto, e diz que vós, quando vos reunis no mesmo lugar, né, para participar da ceia, é lógico. Sim, pode falar, minha irmã. Sim. Sim, foi. Tá, então vamos lá. Rapidinho então, Lucas capítulo 1. Vou só interromper aqui, só para tirar a dúvida da irmã. A pergunta é, para que, com que finalidade, por que motivo Jesus foi apresentado no templo? O nome da irmã é como? Emilda. Nilda? Ah, ok. Qual foi a finalidade de Jesus ter sido apresentado no templo? Capítulo 2, verso 22. Capítulo 2 de Lucas, verso 22. Respondendo a pergunta da irmã. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. O que lá no livro de Levítico falava da mulher quando ela ganhava o neném? Que ela tinha que ficar um período de 7 dias purificando, tirando, né, sabe, o parto normal vai sendo feita a pureza. No 8º dia, que era o dia da circuncisão do menino, porque não é isso que Deus estabeleceu lá em Gênesis 17, quando Deus falou para Abraão, todo macho nascido na tua casa ou comprado em dinheiro, ao 8º dia deve fazer o quê? Leva ele e circuncida. Certo? Passados os dias, quantos dias? 7. Estava no 8º dia. Da purificação deles por quê? Porque era purificado a mãe
que ganhou neném, e o bebê. Segundo a lei de Moisés, então aqui trazendo a lei de Moisés para a gente entender o que está sendo falado. Levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, na lei do Senhor. O que estava escrito na lei de Moisés para fazer ao 8º dia? Levar ao templo para ser circuncidado. Como é que eu sei disso? Volta no verso 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Aí o verso 22 em diante vai explicar o verso 21. Então Jesus, ele foi levado e apresentado, ele não chegou lá assim, chegou lá o José e a Maria, né? 7 dias depois, a mulher ainda está andando meia durinha assim, né? Lá no templo. Aí traz o menino Jesus aqui, aí deu para o sacerdote, gente, ó, esse aqui agora é mais um israelita de Deus, ó, vamos orar por ele, devolve para o pai. Não. Levou Jesus, o sacerdote pegou Jesus, foi lá, botou em cima da mesa ou do lugar lá, pegou lá a navalha, foi no pipiu dele, fez a cirurgia de circuncisão, estancou o sangue, devolveu, e falou assim, agora ele é um israelita, ele está circuncidado, porque ele recebeu o sinal da aliança, que é a circuncisão. Então, esta apresentação, ela é a circuncisão. Então, nós não apresentamos, é claro que assim, o bebê veio pela primeira vez na igreja. Ó, irmãos, hoje nós temos um visitante pela primeira vez, né? Eu brinco ensinando essa igreja. É um visitante pela primeira vez, é o filho do nosso irmão. Mas eu não apresento. Porque se a criança ela pode ir lá na frente para ser apresentada, por que a gente já não batiza? Né? Então, não é. Por que igrejas por aí, batistas, pentecostais, apresentam? Porque eles não batizam. Aí eles usam o argumento que Jesus foi apresentado. Ele não foi batizado porque ele foi batizado com que? Quando? Por João Batista. Não existia batismo ainda. Mas Jesus estava ainda debaixo da administração da antiga aliança, em que o sinal da aliança era qual? Circuncisão. E ao 8º dia ele cumpriu a lei e foi levado, apresentado e circuncidado no templo. Ficou claro? Já batiza. Uhum. Então, isso causa uma confusão muito grande, porque nós estamos, por vezes, adotando uma prática de igrejas que não batizam criança, que apresentam, e a gente apresenta e depois fica atrasando para batizar o menino, porque já apresentou. Tá? Então, só questão de, sim, meu irmão, mas isso aí depois vocês resolvem com o pastor Roger e com o conselho aqui. Se eu estou criando problema, vocês resolvem depois. Sim. Perdão, como é? Sim. Sim, se alguém perguntar assim, por que vocês não apresentam e batizam? Eu falei, porque o batismo, porque nós estamos sob a nova aliança. Se o batismo substituiu a circuncisão, então eu tenho que batizar meu filho. Mas por aí. Não. Então, se quer apresentar, passa a navalha no pipiu do menino também, né? Sim. Tanto é que, passados os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, a lei cerimonial. Nós não estamos mais debaixo da lei cerimonial. Não é? Corretíssimo. Corretíssimo. Seu irmão não é diácono? É diácono? Pode candidatar para as próximas eleições que o irmão tem. Tá? Então, tranquilo. Mas vamos lá. Qual que é o propósito da subscrição confessional? Então, nós temos o propósito confessional.
deixa eu ver, nós temos 10 minutos, vamos ter que correr agora, porque tem muito conteúdo. Expressar a unidade da fé. Ou seja, pegar o exemplo da irmã, não, eu sou a favor que apresente, não, tem que batizar. Não, mas se apresentar não precisa batizar. Começou a ter divisão dentro da igreja, né? Não, eu sou a favor de batismo infantil, eu sou contra. Começou a ter divisão. Eu sou a favor de predestinação, eu sou contra. Começou a ter divisão. Eu sou a favor de diaconisa, eu sou contra. Começou a ter divisão. Então a confessionalidade, ela faz o quê? Expressa unidade da fé. Propósito apologético, defende a unidade, né? Por quê? Porque erros doutrinários ou até mesmo heresias causam divisão na igreja. Terceiro, estabelecer a base e unidade comum da fé, relação fraternal. Propósito pedagógico, instruir aos jovens e novos convertidos e futuros líderes. Propósito de uniformidade, padronizar a declaração e prática doutrinária no contexto eclesiástico. Mesmo pegando aqui a primeira pergunta do Bracatismo, que é mais familiar, né? Qual é o propósito do homem? Qual é o fim principal do homem? O que é mais importante na minha existência? É o quê? Glorificar a Deus. E satisfazer-se nele, ter prazer em viver para ele, ter prazer em obedecê-lo, ter prazer em ser dele. Isso é o mais importante da vida. Você vai em algum crente assim, qual que é o propósito final da vida? Deus me proteger de todo mal, me dar uma casa, um apartamento, um carro. Você vai ter ou não vai ter gente falando isso? É, porque ele não sabe isso aí. Não sabe o escopo final. Em que Romanos 11, verso 36 diz o quê? Porque dele, por meio dele, e para ele sejam todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. Então, está na Bíblia. Propósito de ortodoxia, requerer clareza da sua fé diante de desvios morais e heresias doutrinárias. Propósito de qualificação, avaliar a admissão da liderança e ofícios. Por exemplo, você vai examinar, é decisão do Supremo Concílio, embora isso já está na Constituição, tal, foi decisão não, é decisão no sentido de ratificação, ou seja, de confirmação. Em 2022 foi feita uma consulta, como é que chama aquela, você faz uma pergunta capciosa, né? Que negócio assim, vou perguntar, vai que, né? Sabe quando seu filho quer te desobedecer, ele pergunta um negócio assim, mãe, só falou que não pode, mas e em tal situação, né? Aí vai que cola, né? Fizeram esse negócio em 2022, o Supremo Conselho foi firme. Perguntaram assim, olha, presbíteros e membros de igreja têm que subscrever para poder serem recebidos como membros e serem ordenados como oficiais e pastores? A resposta do Supremo Conselho foi sim. É para subscrever. Porque o que nós vamos encontrar por aí são, às vezes até presbítero ou diácono que fala assim, não, eu creio que eu falo em línguas, que eu não sei o que, e às vezes é ordenado. E aí, depois disso, o que acontece? Ele, tornando-se liderança, ele impõe a crença dele sobre a igreja. O que vai ser o resultado disso? Problema. Porque ele vai começar, por causa da sua liderança, ele vai começar a influenciar, e aí daqui a pouco a igreja toda, ou a maioria da igreja se perde. O propósito da qualificação, avaliar a admissão, né, que já falei. Propósito, travou aqui. Será que eu fiz alguma coisa errada? Me ajuda aí, pastor. Meu tempo falta 5 minutos, eu estou correndo agora para... E outro detalhe importante, a subscrição, a aceitação desses documentos, né? É integral ou eu posso escolher o que crê e o que não crê? A resposta do Supremo Concílio também é integral. Não, eu creio no calvinismo que está na confissão de fé, mas eu não concordo com batismo infantil, por exemplo. Já dei um exemplo. Não. Uma doutrina está necessária e biblicamente amarrada à outra. Existe um elo, como uma corrente. Todas as doutrinas, elas foram trabalhadas de forma de ser uma corrente. Se você rompe um elo,
né? Isso quebra, você desmonta todo o processo. Você fragiliza toda a estrutura, você cria um problema. Os reformados subscrevem os documentos doutrinários porque são exposição fiel da Escritura Sagrada. O endosso, né, a aceitação, a concordância destes documentos deve ser integral, isto é, aceitamos não somente o sistema de doutrina chamada calvinismo, mas nós aceitamos também as doutrinas particulares, né, todas as suas declarações doutrinárias, e nisso consiste o que é chamado de subscrição confessional, né? Pastor, mas por que, por exemplo, falando do nosso quintal presbiteriano, tanta gente no meio presbiteriano, às vezes discorda, não concorda, se opõe, outros até militam contra, o que é muito estranho, né? Você está dentro da igreja presbiteriana. Ano passado, início do ano passado, lá na Sexta Igreja, teve um rapaz lá, que ele é batista, o pessoal gosta muito dele, muito simpático. Ele é estudante, ele é lá de Petrolina, Pernambuco, está morando aqui em Belo Horizonte por causa da faculdade. E ele fez amizade com a igreja, está lá firme, congregando, é assíduo, é um rapaz, gente boa. Tem uns que dele, mas é gente boa, né? E ele falou assim, eu quero ser membro dessa igreja aqui. E aí eu chamei, o presbítero Alan chamou, conversou com ele, outros irmãos, e eles sempre se posicionando, eu sou batista, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, mas eu quero ser membro da Sexta Igreja Presbiteriana. Eu chamei lá no escritório e falei assim, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu entender esse raciocínio. Por que você quer ser membro aqui se você não concorda com o que a gente crê? Você pode vir, você vai ser cuidado, como você tem sido cuidado? O pessoal chama ele para almoçar em casa, ele participa de promoção, vai para retiro, vai para congresso, você pode participar do que você quiser, mas você não pode ser membro. E aí alguém no conselho falou, mas pastor, só por quê? Eu falei, não é só porque não, meu filho, tem muita coisa na ponta desse iceberg aí. O fato de ele não concordar com isso aqui, é a ponta do iceberg, tem mais coisa debaixo da água. Aí eu falei assim, o problema, aí alguém falou assim, mas pastor, nós não podemos rejeitar alguém que quer ser membro da nossa igreja. Mas não fomos nós que rejeitamos, ele que nos rejeitou. Não é? Porque se eu creio nisso aqui, creio em batismo infantil, por exemplo, que é o caso desse rapaz, um dos assuntos que ele discorda de nós. Se nós dizemos, ô filho, nós cremos nisso aqui, desse jeito assim, está claro, não está claro? Você tem alguma dúvida? Não, eu não concordo. Eu não aceito. Quem é que está rejeitando quem? Hã? Ele que está nos rejeitando. Por que eu vou aceitar um camarada? Se o Pedro chegar lá na minha casa e falar assim, ó, eu tenho pavor de piqui. Dançou. Acabou, Pedro. Pode caçar o rumo, né, minha irmã Leila? Pode. Porque lá em casa todo mundo é roedor de piqui. Todo mundo. Né? Preocupa não, no dia do meu noivado, a Vanessa também não gostava de piqui, noivou, botei a aliança no dedo dela, e o almoço foi o quê? Minha mãe é goiana, foi uma panelada de frango caipira com piqui, assim, ela comeu fazendo careta, hoje ela cozinha e gosta, né? Tá vendo como é que a gente influencia? Quando a gente ama, a gente aprende a gostar das coisas também. Então, é a mesma coisa, então, assim, se o camarada rejeita, né? Então, assim, você fala assim, você está rejeitando. E a mesma coisa, você fala assim, eu não torço para ninguém aqui em Belo Horizonte, tá? Nem para o Galo, nem para o Cruzeiro, nem para o América, para ninguém. Se você ama o Cruzeiro ou o Galo, né? E o cara chega lá metendo o pé no Galo, ele está chutando você também, não é? Não é por isso que o pessoal faz esse partidarismo de futebol. Eu acho, no caso de futebol, eu acho até bobeira o cara se ofender, mas acaba ofendendo. Sim, meu irmão. Ó, o tempo acabou, viu? Você ajuda aí para eu poder fechar aqui o assunto. Confessionalidade. Aproveitar o pastor que chegou, agora está fresquinho, ó, tá com a corda toda, tá, né, para o seminário, fazer, ó, vamos estudar com a igreja. Métodos, movimento, vento de doutrina.
Ó, surgiu agora um negócio aqui, um encontro com não sei o quê, G12, os legionários, não sei o quê, papapá. Vamos lá que agora vai fazer a igreja crescer. O pessoal bota isso aqui para criar poeira e vai atrás desses ventos de doutrina. Ok. Não, ele vai ser sempre bem-vindo, ele quer congregar conosco, né? Participar, é amigo da igreja, ele não vai poder participar da ceia, porque ele não é membro da igreja se ele não tiver membro de lugar nenhum. Ele vai ter que fazer um classe catecúmenos, fazer um discipulado avançado, para esclarecer aquele assunto, até que ele seja convencido. E aí, por uma questão de honestidade nossa e com ele diz assim, não, eu vou fazer assim, eu não concordo, mas eu vou dizer que eu concordo. Não. Nós também não queremos receber você desse jeito. Né? Porque o que acontece? Quando você faz sua profissão de fé, a última pergunta, das perguntas que são feitas, é assim, você concorda e submete ao governo, a doutrina e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Essa é a última pergunta da profissão de fé. A sua resposta bonitinha aqui na frente é qual? Não, ó, tem uns negócios na confissão de fé que eu tenho pavor daquele negócio. Ué, mas você já foi examinado pelo conselho. Você já passou pela classe catecúmenos. Você agora, num ato de culto público diante de Deus, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Então, isso é algo... deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece, né? Por que quem sendo presbiteriano não seja coerente de subscrição? Alguns motivos, eu listei aqui 3. Desconhecem porque não foram instruídos. Infelizmente, tem igrejas presbiterianas que o pessoal não sabe o que é isso aqui. Né? Não sabe para que serve, nunca leu. Nós agora, no curso de diácono, nós estamos deve estar acontecendo esse horário, se não já acabou lá na sexta igreja, é a eleição de diácono. Um dos compromissos com o conselho, eu falei, eu quero fazer um curso com os diáconos. E aí estudamos esse assunto. E uma das questões que eu levantei com eles é, vocês leram? Se não leram, tem que ler. Porque no dia da ordenação, se não leram isso aqui, você já está mentindo desde o dia que você fez sua profissão de fé. Porque você diz que concorda sem conhecer. Né? Alguém aqui assina contrato sem ler? Senão depois tem que recorrer lá para o Pedro, né? Precisando de assessoria jurídica, se nem um documento aqui, eu não li as letras miúdas, eu não li o documento, eu descobri que eu tenho que dar até meu rim agora. Ninguém faz isso. Então, a gente precisa ter clareza nesse aspecto, né? Segundo, conhecem superficialmente, mas ignorando as declarações precisas e suas implicações, descumprem o seu juramento. Eu creio no dia do Senhor. Né? O domingo é o dia do Senhor. Capítulo 21 da Confissão de Fé fala do dia do Senhor. As perguntas do Catecismo Maior, do Breve Catecismo, quando tratam do 4º mandamento, né? Fala do dia do Senhor. E aí, no dia do Senhor, tem gente que vai jogar bola, tem gente que vai para clubes, tem gente que vai fazer de tudo. E o dia do Senhor é para quê? Adoração, comunhão e misericórdia. É do Senhor, não é para mim. É para a adoração do Senhor, para proveito da minha comunhão com o Senhor e meus irmãos. Não é para o meu deleite nas minhas predileções e meus gostos pessoais. É dia do Senhor. Então tem gente que às vezes fala assim, mas eu não entendi que era assim. Uai, se é do Senhor, né? O irmão tem carro, né? Aí eu esqueci o nome do presbítero. Dolimar. Né, o irmão Dolimar. Solimar, desculpa, presbítero. Solimar, né? O Solimar, ele fala assim, olha, o que é meu é de Deus. Aí eu chego e falo assim, o que é de Deus é meu também. Ô irmão Solimar, seu carro é meu. Né? A lógica parece verdadeira, mas é falaciosa, ela é falsa. Então, eu preciso entender que existem implicações, né? Porque existe detalhe. Aí, vamos correr, senão o tempo não vai dar. Terceiro, declaram verbalmente, isso aqui é pior, isso aqui é muito pior.
declaram verbalmente aceitar, mas intencionalmente rejeitam no coração. O que é confissão mesmo? O primeiro texto que nós lemos lá foi o quê? Se creres no coração e com a boca confessares. Se acontece um divórcio entre o que eu falo e o que eu creio, qual é o nome disso? Tá uma palavra feia, que ofende demais a gente. Hipocrisia. É hipocrisia. Não tem outro nome para isso, né? Estes últimos divorciam a convicção da confissão e isso resulta em desonestidade confessional. A reserva mental é o nome disso aqui, é uma palavra mais bonita, né? Ah, não, deixa eu chamar o cara de hipócrita, viu, seu Adriel? Você fala assim, meu jovem, você está faltando a verdade com a sua especulação ideológica, mantendo uma postura de reserva mental e tendo um resultado de contradição às nossas consolidadas convicções. Bonito para dizer assim, você é um safado, desonesto, mentiroso. Né? Mas a gente é crente, a gente fala mais polido, né, irmão André? Porque né, não pode assim chegar. A verdade tem que ser dita em amor. Então aí você fala do primeiro jeito, que o segundo jeito pode magoar. A reserva mental com intenções de omitir-se diante de um juramento público é pecado. Se você vai num tribunal, você jura dizer a verdade, somente a verdade. Se você mentir, é crime de perjúrio. Você jurou publicamente dizer a verdade e você mentiu intencionalmente. Isso é crime. No nosso caso é crime, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. É crime espiritual, é pecado contra Deus. E aí o texto, e aí continua, é nossa intenção que como membro da igreja você seja informado, doutrinado e honestamente se comprometa com a nossa identidade confessional reformada. Ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas se escolher ser, que seja honesta e honradamente. É simples assim, né? Todos subscrevem? A resposta é sim, né? Porque senão alguém fala assim, não, a gente exige só dos que são oficiais, mas do membro não precisa. Mas eu vou perguntar, que nem o irmão que eu perguntei se ele já era diácono. Qual é o nome do irmão? Vanderlei. Vanderlei não é diácono. Vamos dizer que o Vanderlei discorda de predestinação. De onde é que vai sair o diácono? Se Deus quiser, viu, Johnny? Estou fazendo campanha para você não. Mas se der, depois você paga um churrasco para mim. Se futuramente o Vanderlei for eleito diácono, de onde é que saem os oficiais? Não é dos bancos aqui da igreja? Não é de entre os membros? Então, pega ali o rapaz atrás do Ferreira, aqui, do presbítero Ferreira. Como é seu nome aí, moço? Hã? Não, esse adolescente aí. Hã? Diogo, você já é membro da igreja? Ainda não? Tá, jóia. Então, se não aceitou Jesus, já tem que fazer um compromisso, faz sua profissão de fé, classe catecúmeno para tornar membro, né? Vamos dizer que esse processo todo acontece com a graça de Deus, Diogo. E vai ser uma alegria muito grande para nós aqui da igreja. Daqui uns 10 anos, 15 anos, o Diogo pode, sendo membro da igreja, ser indicado para ser diácono. Hoje é só um jovem aqui no banco da igreja. Ah, não, nós não vamos ensinar ele porque não tem necessidade. Ué, por que não tem necessidade? Ele é membro. Eu vou deixar, então, agora o Diogo foi indicado, ou o Vanderlei foi indicado, agora ele vai ter que engolir goela abaixo. Uai, não. Inclusive ele vai ser indicado porque ele demonstra, 1 Timóteo capítulo 3, fala o quê? Que aqueles que aspiram, eles já têm que ter convicção doutrinária. Não é a partir do processo de indicação que ele vai ter que ter. Então, as coisas precisam acontecer. Vamos lá. Quando uma igreja nega, né? Como é que a gente acaba negando isso aqui? Primeiro, esse aqui é o último, irmão, já finalizando. Ignorando a prescrição e doutrina das confissões. Se você nunca leu esses documentos, se você não sabe a doutrina da igreja, você acaba sendo informado apenas por
declarações soltas. Mas você ainda não estudou, então você precisa estudar. Segundo, quando você aceita a prática da reserva mental, ou seja, o indivíduo ele diz que crê, mas aquele discorda. E terceiro, quando ele reinterpretando com ressignificações algumas sentenças e parágrafos ou questões. Então, quando você pega qualquer texto, você fala assim, não, aqui está dizendo isso, mas não é isso bem assim que quer dizer. Ué, mas regras de interpretação de texto. O que determina significado no texto? Alguém sabe? Regra de interpretação de texto. O que determina significado no texto? É a intencionalidade do autor. Não é a predileção ou o compromisso ideológico do leitor. Não é o leitor que olha o texto e faz com que o texto signifique o que ele quer que o texto diga. Isso é desonestidade. Se o pastor, ou eu que sou pastor, ou qualquer presbítero que pregando, fala, olha irmãos, Paulo está dizendo aqui, mas não é bem isso que Paulo quis dizer. Ué, mas espera aí, eu estou lendo aqui, Paulo disse aqui, rapaz, está aqui na Bíblia. Como é que chama isso? A gente chama de distorcer a Escritura. Para a gente poder dizer que a Bíblia diz, ou que Paulo diz, ou Moisés, ou qualquer autor da Bíblia, diz, tem que fazer o quê? Ir para o texto e extrair do texto o que o autor quis dizer. Isso é regra básica de interpretação. Se você interpreta qualquer documento, né? Olha lá, o irmão Adriel, pegar aqui, comprou uma casa. Aí na hora de comprar a casa, o vendedor lá no contrato falou assim, se o seu Adriel, né, resolver sorrir na hora do contrato, de fechar a casa, ele passa automaticamente todos os bens dele, inclusive esta casa que ele está adquirindo para o vendedor. Se o Adriel não leu o contrato, estou fazendo um negócio, estou usando um argumento de absurdo, tá, seu Adriel? Aí o senhor chega lá, e está contente, feliz da vida, que comprou uma casa, aí o cara pega 2, 3 testemunhos e fala assim, ó, tá vendo, o seu Adriel está sorrindo. Não, mas claro que ele está sorrindo, está orelha a orelha, né, comprou uma casa, mas no contrato diz que se ele sorrir, ele perde o imóvel, né? Vou falar um negócio meio doido aqui, mas tem uns contratos que tem umas vírgulazinhas meio perigosas. Aí o senhor fala assim, não, se eu sorrir, porque eu estou tendo prejuízo. Não, é isso. Então, assim, a partir do momento que você distorce ou reinterpreta qualquer texto, segundo o seu gosto, por exemplo, por que alguém pergunta assim, por que o padre que lê a Bíblia interpreta a Bíblia de forma diferente da gente? Porque ele leva para o texto o significado que ele quer dar ao texto. A igreja romana não tira da Bíblia o que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, como citei agora há pouco, é necessário que o presbítero seja marido de uma só mulher. Uai, se Paulo está falando que é necessário que aquele que lidera... Por que a igreja católica fala que os padres, os bispos não podem casar? A Bíblia não está dizendo que pode? Mas aí o que a igreja romana fala? Não, a gente tem que entender que Paulo estava dizendo aquilo num contexto. A igreja romana diz que o texto tem que significar isso aqui. Entenderam? Então, essa hermenêutica é chamada em inglês de response reader, ou seja, a resposta do leitor, ou o leitor determina significado, é desonestidade intelectual. Sabe quem foi que inventou esse negócio? Foram os filósofos existencialistas, um cara chamado Gadamer, e alguns mais recentes, James Dewey e... esqueci o nome do outro cara, que são os teóricos que estão sendo lidos aí nas faculdades. Então, a gente tem problema. Por último, anulando a exigência da subscrição. Vem para falar assim, não, isso aqui é documento da igreja, mas isso aqui é só para a gente ter guardado, se precisar ler,
é uma orientação, ninguém exige nada disso aqui não. Dessas 4 formas você faz o quê? Você nega a confessionalidade da igreja. Qual é a consequência natural disso aí? Nós vamos criar divisão, confusão, desordem, desunidade, abertura para heresias, aceitação plural de crenças. Se alguém quiser chegar e falar assim, eu não creio em predestinação. Não, tudo bem, você não crê em predestinação, a gente te tolera. Eu não creio em batismo infantil. Não creio, não tem problema, a gente te tolera. Aí se eu chegar e falar assim, não, eu não creio em ressurreição, eu creio em reencarnação. Você já tolerou o cara na predestinação, tolerou o outro no batismo. Por que não pode tolerar alguém que, só porque o cara não crê em ressurreição? Estão percebendo, irmãos? Como que a coisa vai criando problema. Vamos ler esse texto aqui de Colossenses 3, 9 a 11 juntos, aí encerramos nossa aula. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não mintamos uns aos outros. Seja o nosso sim, significando sim, o nosso não, signifique não, porque o que passar disso é do maligno. Amém. Obrigado pela oportunidade. A palavra está com